No Japão antigo, acreditavam que parasitas podiam dominar a vontade humana. Fontes de terríveis malefícios, eram tão temidos quanto os monstros das lendas. Qual não foi a minha surpresa quando descobri que essa crença possui algo real? Cupinchas, tudo jóia? Eu sou o Rusmé do Curionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês um pouco sobre a antiga, porém, por incrível que pareça, vigente crença em parasitas japoneses. Hari Kikigaki, o livro dos parasitas de 1568. Segue a adaptação. Cupinchas, o Hari Kikigaki, ou Os Escritos dos Sentidos das Agulhas, em uma tradução literal, é um livro considerado como Tesouro Nacional e Patrimônio Cultural do Japão, e se encontra sob os cuidados do Museu Nacional de Kyushu. O livro, antiquíssimo, foi escrito pelo médico de acupuntura Ibaraki Genkyo, no país de Setsu, atualmente a província de Osaka, e foi publicado no dia 11 de outubro do ano 11 do período Eiroku, ou seja, no ano de 1568, justamente durante o Sengoku Jidai, durante o período das guerras do Japão. O livro contém um total de 63 parasitas, com vários desses monstrinhos ilustrados, sendo justamente essas ilustrações o maior atrativo e diferencial dessa obra única na literatura japonesa. Eu lembro que na época em que eu publiquei esse tema no meu blog, o rusmea.com, eu quase morri de cansaço, Cupinchas, pois, não bastando eu ter traduzido tudo do japonês, a linguagem antiga é difícil demais. E eu precisei recorrer a adaptações de usuários japoneses em fóruns e blogs, pois os próprios japoneses de hoje em dia também tiveram dificuldade para compreender o que estava escrito. Esse livro não contém só as ilustrações dos parasitas, que são capazes de rivalizar com os yokais, as entidades, os monstros do folclore japonês. Os textos contam como tais seres parasitários teriam sido encontrados em necrópsias, enrolados nos intestinos de hospedeiros mortos, no qual figura também que certos chás de ervas medicinais expulsariam esses vermes. Mas claro, às vezes com muita dor e sofrimento do paciente. Segundo as observações do livro, caso derramassem tais chás medicinais sobre o parasita já fora do corpo humano, a criatura tentaria fugir. O livro, que seria um tipo de tratado médico restrito ao mundo da medicina daquele tempo, chega aos nossos dias com observações distantes do nosso atual modo de pensar. Há momentos em que chega a soar até meio absurdo, mas, surpreendentemente, Cupinchas, alguns dos remédios naturais indicados no livro possuem propriedades benéficas à saúde e ainda são consumidos hoje em dia visando a cura de doenças. Para mim, o mais importante nessa obra é o conceito de que um organismo externo pode ser a origem de doenças. Cupinchas, aqui eu detalho alguns dos parasitas que figuram nesse livro. O macan seria uma criatura que se agarraria, se fixaria no coração do infectado e se desenvolveria com o passar do tempo. Era preciso que o indivíduo atacado pelo parasita mantivesse sempre um estado de tranquilidade para não piorar a sua saúde. Para isso, eram feitas várias formas de acupuntura para combater o verme, ou seja, espetavam agulhas até no pescoço do paciente.
Independente de ser na fase inicial ou tardia, o tratamento por acupuntura, por agulhas, não era alterado. Apenas que as aplicações com métodos mais agressivos não eram recomendados. Ou seja, cupinchas, que a inserção de agulhas no paciente não podia ser muito profunda. O Macan une a palavra uma, cavalo, e can, órgão, precisamente o coração. Logo, o Macan seria cavalo do coração. Haimushi, ou Haichu, seria um verme que atacaria os pulmões, e a forma de contágio seria através de arroz contaminado, já que tal parasita também atacaria esses grãos. O tratamento não era difícil, bastava tomar o chá de Byakujutsu, ou Atractyloides macrocephala coides, uma planta da família da losna. Com a ingestão desse chá, a criatura desapareceria do organismo hospedeiro. Consta no livro um detalhe importante, de que, em caso dos vermes abandonarem por si mesmo o organismo do paciente, o doente morreria, e os vermes se transformariam em Hitodama, ou almas dos homens, um tipo de manifestação fantasmagórica errante. Por sua vez, em japonês, Hai quer dizer pulmão e Mushi, inseto, bicho. Novamente, cupinchas, um outro parasita que atacaria o pulmão dos japoneses antigos. O pulmão era considerado naquele tempo a tampa magnífica dos 5 órgãos. Os 5 órgãos eram o fígado, o coração, o baço, o pulmão e os rins. Como uma tampa, o pulmão está localizado na parte mais alta do tórax, onde essa criatura atacaria. Os indivíduos afetados pelo parasita Raishaku desenvolveriam uma repugnância por cheiros bons e ruins. Os hospedeiros apresentariam uma preferência extrema pelo cheiro de sangue fresco e também desenvolveriam uma preferência por comidas picantes e sempre estariam pensando em coisas tristes. Cupinchas, o pulmão é o metal dos 5 elementos, o Gokyo Shisou. Dentro dessa crença, a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água são os elementos básicos que formam o mundo material. Assim que esse verme teria a cor branca, daí a sua associação com o metal. E o indivíduo atacado por essa criatura ficaria com a pele pálida e reclamaria de um sofrimento no peito. O Raishaku iniciaria o seu ataque no hospedeiro pelas beiradas do pulmão e terminaria por cobrir toda a parte interna da caixa torácica. O tratamento era por acupuntura, cujas agulhas precisavam ser aplicadas com o máximo de delicadeza e o mais superficialmente possível. Sori no Kanchu seria um verme terrível. Consta que o parasita gostava de comidas picantes. Ou seja, que dentro da crença daquele tempo, a criatura induziria o hospedeiro a comer comidas ardidas. A criatura parasitaria a espinha dorsal do indivíduo, roendo os ossos dessa região e provocando a doença chamada naquele tempo de Sori, que seria equivalente hoje em dia à distorção da coluna vertebral. O tratamento era feito com o chá de Mokkou, a planta mais ou menos conhecida no ocidente como Costus, e a já mencionada Byakujutsu, a coides. Ambas plantas medicinais são utilizadas para outros fins até os dias de hoje na Ásia. Cupinchas, semelhantes às brincadeiras que fazemos por aqui no Brasil, de que quando um amigo come muito, ele teria uma solitária, ou quando ele gosta de doces,
ele é um lombriguento, a gente pode perceber um pouco das associações daquele tempo e lugar. De que uma lombriga poderia ter o poder sobre o hospedeiro, forçando o contaminado a comer ou beber certos tipos de alimentos. Não é por nada não, cupinchas, mas essa semelhança de pensamentos me pareceu notável. Kanchaku, ou literalmente parasita do fígado, também conhecido como coeque, seria uma criatura que atacaria esse órgão. Ele teria um formato parecido ao de um seio e atacaria escalando e espetando o lado esquerdo do corpo em direção à região do fígado do indivíduo. Sempre nervoso, o parasita apresenta a cor verde, de raiva, ainda que no livro tenham ilustrado o bicho com a cor vermelha. Essa criatura teria surgido no leste do Japão, e dentre os 5 elementos, ele seria a madeira, e por esse motivo teriam atribuído ao parasita a cor verde. Pessoas infectadas pelo Kanchaku teriam surtos de raiva ao ponto de seus rostos ficarem verdes, e desenvolveriam uma preferência por insultar as outras pessoas através de gritos. O parasita teria predileção pelo sabor azedo e detestaria os alimentos gordurosos. O livro não apresenta um tratamento para combater o parasita, sendo, portanto, para a época, incurável. Rizou no Keshaku. Esse parasita geraria problemas no baço e poderia ser combatido com chazende, as sementes da bem conhecida planta transagem. No sul do Brasil, o chá de transagem é indicado contra gastrites, úlceras e refluxo, com certeza devido às suas propriedades antissépticas. Por sua vez, rizou é a palavra antiga japonesa para baço, e keshaku é relativo ao sangue, um parasita relacionado ao sangue que atacaria o baço. Rizou no mushi. Novamente aparece a palavra rizou, baço. Esse verme, cupinchas, se fixaria no baço, causando uma situação aflitiva no hospedeiro. A criatura cravaria suas garras no baço e provocaria efeitos similares ao da insolação no paciente. Tanto que o indivíduo arderia em febre, e caso o verme atacasse os músculos, a vítima sentiria tonturas, como se houvesse recebido uma pancada na cabeça. O tratamento era feito com as plantas mokou, a costus, a Salsurea costus, e dai-ou, a planta conhecida no Brasil como ruibarbo. Essas plantas eliminariam completamente o parasita do organismo. O nome rizou no mushi quer dizer literalmente parasita do baço. Rizou no Kasamushi. Acreditavam que o indivíduo que tivesse o baço atacado por esse parasita não conseguiria comer nada que fosse vegetal. Isso porque o chapéu da criatura atrapalharia o hospedeiro no ato de engolir. Notem que a ilustração mostra o bicho com um tipo de chapeuzinho. Ainda por cima, causaria problemas no sangue, o que levaria o indivíduo a emagrecer e engordar de forma descontrolada, supostamente pela ação desse verme. O parasita, além do chapéu, teria pelos pelo corpo. O tratamento seria com as plantas medicinais Agi, Assa fétida, e Gajutsu, a Curcuma zedoria. Kasamushi quer dizer literalmente, neste caso, parasita de chapéu. O Akuchu, ou parasita do mal, se fixaria no baço, usurpando a comida do hospedeiro. Os infectados pelo parasita passariam a comer como desvairados, e mesmo assim continuariam magros.
mas bastava tomar o chá de Mokou, o chá de Costos, para pulverizar esse parasita. O Hinochu parasitaria o baço e teria o aspecto de uma pedra. O verme permaneceria adormecido, até que o hospedeiro visitasse um local com grande aglomeração de pessoas. Nessa circunstância, o Hinochu se sacudiria, provocando fortes tonturas no hospedeiro. O tratamento era por acupuntura. O Kakuran no Mushi seria um verme com a cabeça preta e o corpo vermelho. Tal monstrinho atacaria o estômago e o intestino, causando diarreias, vômitos e ainda subiria pela garganta do hospedeiro, sairia para fora e picaria toda a sua cabeça. O tratamento para combater a criatura era com sementes de trançagem e costos. Por sua vez, Kakuran quer dizer tontura, desorientação em japonês. Kakuran no Mushi, verme da desorientação. O Kishaku seria um verme de um vermelho escuro e teria uma predileção por comidas gordurosas, ou seja, forçando o hospedeiro a comer esse tipo de comida. A vítima não conseguiria mais comer peixe e carne de aves. Curiosamente, de forma bem inversa, o hospedeiro estando com um vigor incomparável, ou tendo uma energia sexual interminável, nada mais seriam que os efeitos de doenças provocadas por esse verme. Para eliminá-lo, ainda que eu não ache lá grande vantagem acabar com o pobre bichinho, seria preciso comer tripas de tigre, que naturalmente era praticamente impossível de se conseguir no Japão daquele tempo. E ainda por cima, o que o tigre tinha a ver com essa história? Fala sério. O nome Kishaku faz uma alusão ao Ki dos japoneses, ou o Chi dos chineses, a força da vida. Devido a que o You no Kamemushi, ou o parasita tartaruga do Yin Yang, seria de uma classe com uma espécie de chapéu na cabeça, a maioria dos remédios não fazia efeito. A criatura se alimentaria usurpando a comida ingerida pelo hospedeiro, e somente a ingestão de tsurumame, ou soja selvagem, eliminaria o parasita. O Taibyo no Keshaku apareceria no estômago logo após o indivíduo sofrer de uma doença grave. Ao esmagar esse parasita no dedo, ele se transformaria em um coágulo de sangue. E para eliminar completamente esse verme, era preciso ingerir o caldo por decocção da planta Shukusha, também conhecida como Getou ou Shanin no Japão, e por aqui mais ou menos conhecida como Alpínia. O Hishaku teria um temperamento forte e preferência por doces, e às vezes cantaria canções através do hospedeiro. A criatura nasceria na região do umbigo, e esse local é representado pela terra nos 5 elementos. Quem fosse infectado por esse parasita ficaria doente nas mudanças de estações. Caso surgisse no rosto uma mancha amarela, sem dúvida, a pessoa estaria infectada pelo Hishaku, já que essa cor representa a terra nos 5 elementos. Esse bicho atacaria as mulheres com mais facilidade, e caso fossem infectadas, elas poderiam ter menorragia ou leucorreia e fraqueza na região da cintura. O tratamento contra essa praga era por acupuntura. Hishaku quer dizer algo como medida de um shaku, um antigo método de medição do Japão.
o Kagemushi, o parasita das sombras, surgiria sem mais nem menos na região genital de um homem e uma mulher que tivessem dormido juntos. Quem fosse infectado pelo Kagemushi ficaria com a região genital coberta por assaduras. O homem secretaria um líquido esbranquiçado e a mulher teria hemorragias. Em ambos casos, esses fluidos seriam o vômito desse parasita. O livro recomenda a quem se sentisse infectado que fosse conversar diretamente com o médico. Não aparece mais nada no livro, nenhuma explicação, nada. Apenas que vá ao médico. O Gyukan, ou vaca do órgão, seria um verme com a aparência de uma pequena vaca e que parasitaria a região do peito. Seria um tanto difícil de combater esse verme, e o único modo de tratamento era por acupuntura. Koshi no Mushi, ou parasita da cintura, parasita da região inferior das costas, era um verme que teria a capacidade de voar e entraria no hospedeiro através da boca, se instalando na parte baixa das costas, de onde causaria diarreia, suores e dores no peito. Para combatê-lo, eram utilizadas as ervas costo e kanzo, essa última conhecida por aqui como alcaçuz. O jinshaku seria um tipo de pequeno touro que correria a galope por toda a parte interna do corpo do indivíduo. O hospedeiro dessa criatura padeceria de pressão baixa, pele escura, desejo por comidas salgadas e mau hálito. O tratamento era por acupuntura. O Kosho seria um verme que parasitaria a parte koukou, ou seja, um suposto lugar no corpo humano em que nem agulhas nem remédios fariam efeito. E ainda por cima, a criatura teria um chapéu e, portanto, seria imune a quase todos os tipos de medicamentos. Apesar do desenho mostrar outras nuances e cores, a criatura possuiria um longo bigode branco, um corpo como o de uma serpente e o rabo amarelo. O parasita teria uma paixão por falar muito através do hospedeiro e teria uma verdadeira paixão por vinho doce de arroz. O Gyochu, o verme traça, seria uma criatura que nasceria na noite da virada do ano do macaco de ferro, o Koushin do calendário chinês e japonês. Nesse ano específico, a criatura atacaria por até 6 vezes e o hospedeiro infectado morreria. Figura no livro que até mesmo a febre que ficava debaixo do travesseiro avisaria ao Senhor do Inferno, Enmadayo, a situação mortal do paciente. Portanto, a febre fazia com que a alma do indivíduo infectado por esse parasita caísse inevitavelmente no inferno. O livro não apresenta um modo para combater esse verme, cupinchas, que, na verdade, mais parece ser uma maldição do que um parasita. Cupinchas, hoje em dia, tem gente que é capaz de esnobar e até de zombar desses conhecimentos antigos. Mas a verdade é que, apesar do imenso abismo de tempo e conhecimento que nos separa das pessoas daquele tempo, em ambas épocas havia preocupação com organismos externos nocivos à saúde. Naquele tempo, os vilões eram verdadeiros monstros parasitas. Atualmente, são os micróbios, vírus, bactérias. Na época em que eu publiquei o artigo sobre este livro no rusmeia.com, eu não dava nada para esse conhecimento, que eu achava que estava totalmente esquecido. Mas acontece que o leitor
Paulo Henrique Pereira Gonçalves me indicou nos comentários que esse conhecimento ainda é utilizado. E pasmem, cupinchas, com resultados práticos e benéficos. O Paulo explicou que, segundo os preceitos da medicina tradicional japonesa, a síndrome de Kannomushi causa irritabilidade, inquietação e choros constantes em crianças. O Kannomushi seria um parasita não exatamente orgânico. Ao que parece, a sua natureza é etérea, ainda que existam modos de fazer com que tal criatura apareça. A constituição exata desse parasita é um mistério. Não há estudos para traçar uma analogia com algum mal semelhante que tenha assolado as pessoas em alguma época da humanidade. A falta de estudos é um problema. O fato é que a grande maioria de nós aqui no Ocidente não faz a menor ideia desse conceito. E para poder compreender, talvez seja preciso adentrar no conhecimento oriental. Eu não sei. Um dos tratamentos tradicionais para combater essa síndrome, cupinchas, hoje em dia, consiste em pintar um ideograma com tinta à base de carvão na palma da mão da criança e assim mandar esse parasita embora. Exorcizá-lo. Consta também a aplicação de uma pequena quantidade de sal de cozinha na palma da mão, que deve ficar fechada, até que a pessoa sinta o sal esquentar, como se estivesse queimando a mão. O resultado é surpreendente como aparece nas imagens, onde finos filamentos começam a aparecer. Segundo a medicina tradicional, esses fiozinhos são o parasita, que de outra forma jamais saberíamos da sua existência. O Paulo me indicou o blog Acupuntura Japonesa Kunya Harikyu, do professor dele, fonte dessas últimas imagens, e eu recomendo que deem uma conferida, cupinchas. Link na descrição. Acontece, cupinchas, que eu me lembrei de algo relacionado e decidi dar mais uma investigada na web japonesa. Lá, eu pude confirmar a informação sobre as Minkan Reibaishi, ou Kinjo Reibaishi, literalmente as médiums da vizinhança, uma figura um tanto parecida com as das nossas benzedeiras, mas que hoje em dia se encontram praticamente extintas. Essas senhoras exerciam diversas funções de caráter espiritual na comunidade. A maioria dessas mulheres mantinham profissões como as de todo mundo. Atendiam em estabelecimentos, serviam chá, mas quando solicitadas, rezavam perante o altar, aconselhavam as pessoas e também ministravam tratamentos para expurgar o parasita Kannomushi. E dizem que chegavam às vezes a extrair das mãos das pessoas, principalmente de crianças, filamentos grossos e ainda se mexendo. Fascinante, né, cupinchas? Uma pena que assuntos como este sejam tão ignorados. A gente poderia aprender muito, ou ao menos sentir aquela sensação gostosa de ter descoberto algo novo, que ao mesmo tempo é tão antigo. E é isso, cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços.